Durante mais de 400 anos, a fé cristã esteve à beira da ruptura, não por perseguições externas, mas por uma pergunta interna: quem, afinal, é Cristo? Imperadores intervieram, teólogos discordaram, igrejas se dividiram. Decisões tomadas nesses encontros mudaram a teologia, a história e a própria forma como o cristianismo entende Deus, salvação e verdade. O que foi decidido nesses concílios e por que ainda importa hoje, é isso que você vai descobrir agora. Os concílios que decidiram quem é Jesus. Como 7 encontros históricos, sob intensa pressão política, perseguições, heresias e debates teológicos sem precedentes, definiram de forma definitiva a identidade de Cristo, a Trindade e os fundamentos do cristianismo que moldaram o mundo ocidental por mais de 17 séculos. Esta não é uma versão popularizada, não é uma simplificação moderna, é a reconstrução histórica rigorosa, baseada em fontes antigas, que revela como a fé cristã foi forjada em meio a conflitos reais, decisões irreversíveis e palavras escolhidas com precisão milimétrica. Os 7 primeiros concílios ecumênicos ocupam um lugar absolutamente central na história do cristianismo. Eles não foram simples assembleias administrativas nem encontros devocionais, mas verdadeiros tribunais teológicos, convocados em momentos críticos, quando a própria identidade da fé cristã estava em risco. Entre os séculos IV e VIII, a Igreja enfrentou desafios internos e externos sem precedentes. De um lado, o fim das perseguições e a nova relação com o Império Romano criaram condições para debates teológicos em escala imperial. De outro, divergências profundas sobre a natureza de Cristo, a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a legitimidade da linguagem teológica ameaçavam fragmentar definitivamente a fé cristã nascente. Este estudo propõe uma análise histórico-teológica completa dos 7 primeiros concílios ecumênicos, reconhecidos como normativos pela tradição cristã antiga. O objetivo não é apenas descrever eventos, mas compreender por que determinadas fórmulas doutrinárias foram escolhidas, por que outras foram rejeitadas e quais consequências essas decisões tiveram para a história da Igreja e da teologia. Metodologia adotada. A pesquisa segue rigorosamente o método histórico-gramatical. Isso significa que cada definição conciliar, cada termo técnico e cada condenação será analisada a partir de seu sentido original, considerando o contexto histórico imediato em que o texto foi produzido, a gramática e a semântica dos termos gregos e latinos utilizados, a intenção teológica dos autores e dos bispos reunidos, as controvérsias específicas que motivaram cada formulação. Não serão impostas leituras modernas, nem categorias filosóficas posteriores, nem reconstruções ideológicas anacrônicas. O objetivo é compreender os concílios como eles foram entendidos por seus próprios protagonistas. Fontes utilizadas. O estudo fundamenta-se em fontes primárias, como atos conciliares, credos, cartas sinodais e escritos patrísticos contemporâneos aos eventos, e em fontes secundárias acadêmicas amplamente reconhecidas, entre elas obras de John N. D. Kelly, Jaroslav Pelikan, Alois Grillmeier, Henry Chadwick, Louis Ayres e John Meyendorff. Primeira parte, o Concílio de Nicéia, ano 325. O contexto histórico do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia não pode ser compreendido isoladamente. Ele é o resultado direto de transformações profundas ocorridas no início do século IV, tanto no Império Romano quanto na Igreja. Após quase 3 séculos de perseguições intermitentes, o cristianismo emergiu repentinamente como religião favorecida pelo poder imperial. O Edito de Milão, promulgado em 313 por Constantino e Licínio, concedeu liberdade religiosa aos cristãos e restituiu propriedades confiscadas.
Essa nova situação alterou radicalmente o cenário eclesial. A Igreja, antes marginalizada e frequentemente perseguida, agora se via integrada à vida pública do Império. Bispos tornaram-se figuras públicas. Conflitos internos ganharam visibilidade política e divergências doutrinárias passaram a ameaçar não apenas a unidade da fé, mas também a estabilidade social. Foi nesse contexto que surgiu uma controvérsia teológica que rapidamente se espalhou do Egito para todo o Oriente cristão: o arianismo. A origem da controvérsia ariana-ário era presbítero em Alexandria, cidade conhecida por sua intensa vida intelectual e por tensões teológicas recorrentes. Influenciado por tradições teológicas subordinacionistas e por uma leitura específica da Escritura, Ário ensinava que o Filho de Deus não era eterno no mesmo sentido que o Pai. A fórmula central de sua teologia podia ser resumida em uma afirmação que se tornaria célebre: houve um tempo em que o Filho não existia. Segundo Ário, o Logos foi criado por Deus antes de todos os tempos, sendo a mais elevada das criaturas, instrumento da criação do mundo, mas não verdadeiro Deus no sentido pleno. Para preservar a unicidade absoluta de Deus, Ário afirmava que o Filho era semelhante ao Pai, mas não da mesma essência. Essa posição parecia, à primeira vista, uma tentativa de proteger o monoteísmo cristão. No entanto, suas implicações eram profundas. Se o Filho não é plenamente Deus, a salvação oferecida por Cristo torna-se ontologicamente problemática, pois apenas Deus pode salvar. A reação da Igreja e o papel de Alexandre e Atanásio. O bispo Alexandre de Alexandria reagiu energicamente contra o ensino de Ário, afirmando que ele rompia com a fé recebida da tradição apostólica. Entre os defensores da posição nicena, emergiu a figura de Atanásio, então jovem diácono, que mais tarde se tornaria o principal teólogo da causa. Atanásio argumentava que a Escritura apresenta o Filho como eternamente gerado pelo Pai, compartilhando da mesma natureza divina. Textos como o prólogo do Evangelho de João e passagens paulinas eram interpretados pelo método histórico-gramatical como afirmações claras da divindade plena do Logos. A controvérsia rapidamente ultrapassou os limites do Egito e alcançou outras regiões do Império, criando divisões entre bispos, clero e comunidades inteiras. A convocação do concílio por Constantino, diante da ameaça de fragmentação da Igreja e do risco de instabilidade política, o imperador Constantino decidiu intervir. Em 325, convocou um concílio ecumênico, reunindo bispos de todo o Império na cidade de Niceia, na Bitínia. O objetivo de Constantino não era formular doutrina, mas restaurar a unidade. No entanto, ao reunir os bispos, ele criou as condições para que a Igreja definisse com precisão sua fé cristológica. Cerca de 300 bispos participaram do concílio, majoritariamente do Oriente, mas com presença significativa do Ocidente. O bispo de Roma não esteve presente, mas foi representado por legados. O debate teológico central, o ponto decisivo do concílio, foi a escolha da linguagem adequada para expressar a relação entre o Pai e o Filho. As Escrituras afirmavam claramente a divindade do Filho, mas os termos exatos para expressar essa verdade estavam em disputa. O termo que se tornou central foi homoousios, da mesma substância. Essa palavra não aparece na Escritura, mas foi escolhida precisamente para excluir a interpretação ariana. Ao afirmar que o Filho é da mesma substância que o Pai, os bispos declaravam que ele participa plenamente da única natureza divina. Do ponto de vista histórico-gramatical, o termo ousia refere-se à essência ou natureza real de um ser. Ao qualificá-la com o prefixo homo, os bispos afirmavam identidade de natureza, não mera semelhança. 6. O credo niceno.
O resultado do concílio foi a formulação do Credo Niceno, que afirmava explicitamente que o Filho é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Cada uma dessas expressões foi cuidadosamente escolhida para responder à controvérsia. A expressão gerada, não criado, rejeita a ideia de que o Filho pertence à ordem das criaturas. A afirmação consubstancial exclui qualquer gradação ontológica entre pai e filho. As condenações e seus motivos, Ário e seus principais apoiadores, foram condenados e exilados. Suas obras foram proibidas e a doutrina ariana foi declarada incompatível com a fé cristã. Essas condenações não foram fruto de intolerância arbitrária, mas resultado de um juízo teológico baseado na compreensão de que a salvação cristã depende da plena divindade de Cristo. O legado de Nicéia. Embora o Concílio de Nicéia tenha definido a ortodoxia, ele não encerrou a controvérsia. Nas décadas seguintes, o arianismo continuaria a influenciar bispos e até imperadores. Ainda assim, Nicéia estabeleceu o vocabulário normativo da cristologia e lançou as bases para todos os concílios posteriores. Como observa J. N. D. Kelly, o Concílio de Nicéia marcou o momento em que a Igreja, pela primeira vez, definiu sua fé em linguagem conceitual precisa, sem abandonar o testemunho das Escrituras. Segunda parte, o Concílio de Constantinopla, ano 381. A situação da Igreja após Nicéia. O Concílio de Nicéia, em 325, havia definido com clareza a plena divindade do Filho e estabelecido o vocabulário fundamental da cristologia ortodoxa. No entanto, longe de encerrar os conflitos, Nicéia inaugurou um período prolongado de instabilidade doutrinária e política dentro do Império Romano. Durante as décadas seguintes, a Igreja viveu sob intensa pressão. Imperadores sucessivos oscilaram entre o apoio à fórmula nicena e tentativas de compromisso com correntes arianas ou semi-arianas. Fórmulas ambíguas, como a afirmação de que o Filho era semelhante ao Pai, sem referência explícita à substância, foram promovidas como alternativas conciliatórias. Esse período, frequentemente descrito pelos historiadores como a crise pós-nicena, foi marcado por sínodos regionais contraditórios, deposições de bispos, exílios forçados e profundas divisões eclesiais. Atanásio de Alexandria, principal defensor da fé nicena, passou grande parte de sua vida no exílio, o que ilustra a gravidade da controvérsia. Além disso, uma nova questão teológica começou a emergir com força crescente: a natureza e o status do Espírito Santo. A controvérsia sobre o Espírito Santo, enquanto Nicéia havia se concentrado na relação entre o Pai e o Filho, a pneumatologia ainda permanecia relativamente pouco desenvolvida em termos conceituais. Muitos cristãos afirmavam a ação do Espírito Santo, mas não refletiam com precisão sobre sua natureza ontológica. Nesse contexto surgiu um grupo conhecido posteriormente como os pneumatômacos, ou combatentes do Espírito. Também associados ao bispo macedônio de Constantinopla, esses teólogos afirmavam que o Espírito Santo não era plenamente Deus, mas uma criatura ou uma força subordinada ao Filho. Do ponto de vista histórico-gramatical, os pneumatômacos argumentavam que a Escritura raramente chama explicitamente o Espírito de Deus e que sua linguagem parece funcional, associada à ação divina, mas não à essência divina. Essa posição, porém, criava uma ruptura lógica no edifício trinitário. Se o Espírito não é plenamente divino, a obra de santificação atribuída a ele perde sua eficácia salvífica plena. O papel dos padres capadócios. A resposta mais decisiva a essa controvérsia veio dos chamados padres capadócios: Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Esses teólogos
desempenharam papel central na consolidação da teologia trinitária nicena. Basílio, em sua obra Sobre o Espírito Santo, aplicou cuidadosamente o método histórico-gramatical à Escritura, demonstrando que os títulos, as ações e a adoração atribuídos ao Espírito implicam sua plena divindade. Embora Basílio fosse prudente na linguagem, sua teologia preparou o caminho para uma definição mais explícita. Gregório de Nazianzo, especialmente em suas orações teológicas, argumentou que a revelação da Trindade ocorre de forma progressiva. O Antigo Testamento revelou principalmente o Pai. O Novo revelou o Filho de maneira mais clara e agora a Igreja estava sendo conduzida a compreender plenamente o Espírito. Gregório de Nissa aprofundou a linguagem ontológica, esclarecendo a distinção entre essência e hipóstases, sem comprometer a unidade divina, o contexto político e a ascensão de Teodósio I. A convocação do Concílio de Constantinopla está diretamente ligada à ascensão do imperador Teodósio I. Diferentemente de seus predecessores imediatos, Teodósio era firmemente comprometido com a fé nicena. Logo após assumir o trono do Oriente em 380, Teodósio promulgou o Edito de Tessalônica, declarando que todos os súditos do império deveriam professar a fé transmitida pelo apóstolo Pedro aos romanos, isto é, a fé nicena. Esse ato marcou uma mudança decisiva. Pela primeira vez, a ortodoxia nicena tornou-se a norma oficial do império. A convocação do Concílio de Constantinopla. Em 381, Teodósio convocou um concílio em Constantinopla, com o objetivo de restaurar a unidade da Igreja Oriental e resolver as controvérsias remanescentes. O concílio contou com a presença de cerca de 150 bispos, quase todos do Oriente. Diferentemente de Niceia, o Concílio de Constantinopla não foi inicialmente reconhecido como ecumênico no Ocidente, em parte devido à ausência de bispos ocidentais. Seu status ecumênico seria reconhecido posteriormente, com base em suas definições doutrinárias. Os debates conciliares. Os debates concentraram-se em dois eixos principais. Primeiro, a reafirmação da fé nicena contra todas as formas de arianismo. Segundo, a definição explícita da divindade do Espírito Santo. Aplicando o método histórico-gramatical, os bispos analisaram cuidadosamente passagens bíblicas como Atos 5, onde mentir ao Espírito é equiparado a mentir a Deus, e Mateus 28, onde o Espírito é incluído no nome único do Pai e do Filho. Esses textos foram interpretados em seu contexto literário e teológico, demonstrando que o Espírito participa plenamente da identidade divina. O Credo Niceno-Constantinopolitano. O principal resultado do concílio foi a ampliação do Credo Niceno, dando origem ao que hoje é conhecido como Credo Niceno-Constantinopolitano. A seção referente ao Espírito Santo afirma que ele é o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Cada uma dessas expressões possui peso teológico preciso. O termo Senhor, aplicado ao Espírito, era usado no Antigo Testamento grego para traduzir o nome divino. A afirmação de que ele é adorado juntamente com o Pai e o Filho exclui qualquer compreensão subordinacionista. Do ponto de vista histórico-gramatical, o verbo proceder indica origem pessoal, não criação, preservando a distinção entre as pessoas divinas sem comprometer a unidade da essência. As condenações e decisões disciplinares. O concílio condenou formalmente o macedonismo e reafirmou a condenação de todas as variantes do arianismo. Além disso, tratou de questões disciplinares, incluindo a organização das sedes episcopais. Um dos cânones mais conhecidos foi o terceiro, que concedeu à sede de Constantinopla precedência de honra logo após Roma, por ser a nova capital imperial. Essa decisão teria profundas consequências eclesiológicas nos séculos seguintes. O legado teológico de Constantinopla.
O Concílio de Constantinopla completou o arcabouço trinitário iniciado em Nicéia. Se Nicéia definiu quem é o Filho, Constantinopla esclareceu plenamente quem é o Espírito Santo. Como observa Jaroslav Pelikan, foi nesse concílio que a Igreja alcançou uma linguagem trinitária estável, capaz de expressar simultaneamente a unidade de Deus e a distinção real das pessoas. O legado de Constantinopla I não se limita à teologia. Ele estabeleceu um modelo de cooperação, ainda que tensa, entre a autoridade imperial e a autoridade eclesial, e preparou o terreno para as grandes controvérsias cristológicas do século V. Com a Trindade definida de maneira normativa, a atenção da Igreja se voltaria agora para uma questão igualmente decisiva: como compreender a unidade entre a divindade e a humanidade de Cristo. É nesse contexto que surge o próximo grande concílio, o Concílio de Éfeso, ano 431, o novo foco da controvérsia cristológica. Após a consolidação da doutrina trinitária nos concílios de Nicéia e Constantinopla, a atenção teológica da Igreja voltou-se de maneira inevitável para uma questão ainda não resolvida de forma conceitual plena: como compreender a relação entre a divindade e a humanidade em Jesus Cristo. Se os concílios do século IV responderam à pergunta quem é Deus, o século V foi marcado pela tentativa de responder com precisão à pergunta quem é Cristo. Não se tratava de uma curiosidade abstrata, mas de uma questão soteriológica central. A forma como a Igreja compreendesse a unidade de Cristo teria implicações diretas para a doutrina da salvação, da encarnação e da mediação entre Deus e os homens. É nesse contexto que surge a controvérsia associada ao nome de Nestório, patriarca de Constantinopla, e que culminaria no Concílio de Éfeso, o pano de fundo teológico, Antioquia e Alexandria. Para compreender o Concílio de Éfeso, é essencial reconhecer as diferentes tradições teológicas em jogo. Desde o século III, duas grandes escolas haviam moldado a cristologia: a Escola de Alexandria e a Escola de Antioquia. A tradição alexandrina enfatizava fortemente a unidade do sujeito em Cristo. Partindo de uma leitura teológica do prólogo de João e da linguagem da encarnação, os teólogos alexandrinos afirmavam que o Logos eterno assumiu a carne, tornando-se um único sujeito encarnado. A tradição antioquena, por sua vez, preocupava-se em preservar a plena humanidade de Cristo. Seus teólogos enfatizavam a distinção entre a natureza divina e a natureza humana, temendo que uma ênfase excessiva na unidade resultasse em uma dissolução da humanidade real de Jesus. Essas diferenças não implicavam necessariamente heresia, mas criavam tensões terminológicas e conceituais que se tornariam explosivas no início do século V. Nestório e a controvérsia sobre Maria Nestório, oriundo da tradição antioquena, foi nomeado patriarca de Constantinopla em 428. Pouco depois de assumir o cargo, tornou-se centro de uma controvérsia ao questionar o uso do título Theotokos, Mãe de Deus, aplicado a Maria. Do ponto de vista histórico-gramatical, Nestório argumentava que o termo poderia sugerir que a natureza divina tivesse origem em Maria, o que ele considerava teologicamente inaceitável. Em seu lugar, preferia o título Christotokos, Mãe de Cristo, entendendo Cristo como a união moral ou funcional entre o Logos e o homem Jesus. O problema central, contudo, não era mariano, mas cristológico. Ao evitar o termo Theotokos, Nestório parecia dividir Cristo em dois sujeitos distintos, o Logos divino e o homem Jesus, unidos por cooperação ou habitação, mas não por uma verdadeira unidade ontológica. A resposta de Cirilo de Alexandria. A reação mais decisiva veio de Cirilo, patriarca de Alexandria. Para Cirilo, a rejeição do título Theotokos
comprometia a própria realidade da encarnação. Aplicando o método histórico gramatical à Escritura, Cirilo argumentava que o Novo Testamento apresenta um único sujeito em Cristo. Aquele que nasce de Maria é o mesmo que é eternamente gerado pelo Pai. Portanto, Maria não é mãe da divindade enquanto tal, mas mãe daquele que é Deus encarnado. O termo Theotokos, nesse sentido, não é uma afirmação sobre a origem da natureza divina, mas uma salvaguarda da unidade pessoal de Cristo. Cirilo expressou sua cristologia por meio da fórmula união segundo a hipóstase, indicando que a união entre divindade e humanidade ocorre no nível da pessoa, não apenas da ação ou da vontade. A escalada do conflito e a intervenção imperial. A controvérsia rapidamente ultrapassou os limites da discussão acadêmica. Sermões, cartas e tratados circularam amplamente, provocando agitação entre o clero e os fiéis. Cirilo apelou ao bispo de Roma, Celestino I, que, após examinar os escritos de Nestório, apoiou a posição alexandrina. Nestório recebeu um ultimato para retratar-se, o que não ocorreu de forma satisfatória. Diante da crescente divisão, o imperador Teodósio II decidiu convocar um concílio ecumênico na cidade de Éfeso em 431, com o objetivo de resolver definitivamente a controvérsia. A abertura conturbada do concílio de Éfeso. O concílio de Éfeso foi marcado por circunstâncias extremamente tensas desde o início. Cirilo chegou à cidade com seus aliados antes dos bispos antioquenos, liderados por João de Antioquia. Apesar da ausência desses bispos, Cirilo decidiu abrir o concílio, apoiando-se na autoridade das cartas do Papa Celestino. Essa decisão teria consequências duradouras para a recepção do concílio. Nestório foi convocado a comparecer, mas recusou-se, alegando irregularidades processuais. As decisões conciliares. O concílio, sob a presidência de Cirilo, condenou formalmente os ensinamentos de Nestório e reafirmou a legitimidade do título Theotokos. Do ponto de vista histórico-gramatical, a decisão central do concílio foi a afirmação de que Cristo é um único sujeito pessoal. As ações e os sofrimentos atribuídos a Cristo pertencem ao mesmo sujeito, ainda que possam ser distinguidos segundo as naturezas. A famosa fórmula communicatio idiomatum, ainda que não plenamente sistematizada, encontra aqui seu fundamento. As propriedades das naturezas podem ser predicadas do único sujeito pessoal. Os 12 anátemas de Cirilo. Os chamados 12 anátemas de Cirilo foram anexados como instrumento teológico central. Neles, Cirilo rejeita explicitamente qualquer divisão do Cristo em dois sujeitos e afirma que o Logos sofreu na carne. Essas afirmações foram cuidadosamente formuladas para preservar tanto a plena divindade quanto a plena humanidade de Cristo, sem confusão nem separação. A reação antioquena e o acordo posterior. Pouco depois, os bispos antioquenos chegaram a Éfeso e realizaram um concílio separado, condenando Cirilo. A confusão resultante levou à deposição temporária de ambos, Nestório e Cirilo, pelo imperador. Após negociações prolongadas, foi firmado o chamado Símbolo de União, em 433, no qual as partes concordaram em afirmar um único Cristo em duas naturezas, preparando o caminho para a Calcedônia. O legado teológico do Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso consolidou de maneira decisiva a unidade pessoal de Cristo. Ele estabeleceu que a encarnação não é uma simples associação entre Deus e um homem, mas a assunção real da humanidade pelo Logos eterno. Como observa Alois Grillmeier, Éfeso garantiu que a cristologia permanecesse ancorada no mistério da encarnação, evitando tanto a divisão do Cristo quanto a diluição de sua humanidade. Contudo, as tensões não foram plenamente resolvidas. As fórmulas de Éfeso exigiriam refinamento conceitual adicional,
o que ocorreria 20 anos depois no Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia. É para esse momento decisivo que a história agora se dirige. O Concílio de Calcedônia, ano 451. O cenário pós-Éfeso e a necessidade de um novo concílio. O Concílio de Éfeso, em 431, havia afirmado de maneira decisiva a unidade pessoal de Cristo e condenado qualquer divisão do Salvador em dois sujeitos independentes. Contudo, a solução alcançada em Éfeso, embora teologicamente necessária, deixou em aberto questões conceituais importantes, especialmente quanto à forma exata dessa unidade. Nas décadas seguintes, tornou-se evidente que a linguagem empregada em Éfeso, particularmente a fórmula de Cirilo de Alexandria, embora correta em intenção, poderia ser interpretada de maneiras distintas. Alguns teólogos passaram a enfatizar tanto a unidade de Cristo, que pareciam comprometer a distinção real entre sua divindade e sua humanidade. Assim, a controvérsia cristológica entrou em uma nova fase. Se antes o perigo era a divisão de Cristo, agora surgia o risco oposto, a confusão ou absorção da humanidade pela divindade. A emergência do monofisismo e a figura de Eutiques. A nova controvérsia está associada principalmente à figura de Eutiques, arquimandrita em Constantinopla. Eutiques afirmava defender a fé de Cirilo, mas sua formulação era teologicamente problemática. Segundo Eutiques, após a encarnação, havia em Cristo apenas uma natureza. Embora ele reconhecesse que Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem antes da união, sustentava que, após a união, a humanidade havia sido absorvida ou transformada pela divindade. Do ponto de vista histórico-gramatical, o problema central dessa posição era a redefinição do termo natureza. Ao negar a permanência da natureza humana após a encarnação, Eutiques comprometia a realidade da experiência humana de Cristo, incluindo sua vontade, sofrimento e obediência. O primeiro concílio de Éfeso, segundo, e sua rejeição. Em 449, um sínodo reunido em Éfeso, sob forte influência do patriarca Dióscoro de Alexandria, absorveu Eutiques e condenou seus opositores. Esse concílio ficou conhecido posteriormente como o Latrocínio de Éfeso, ou Concílio dos Ladrões, devido às irregularidades processuais e à violência empregada. Bispos foram coagidos, documentos não foram lidos adequadamente e a carta dogmática do bispo de Roma, Leão I, foi deliberadamente ignorada. Esse episódio gerou profunda indignação no Ocidente e em amplos setores do Oriente, tornando inevitável a convocação de um novo concílio ecumênico. A mudança política e a convocação de Calcedônia, a morte do imperador Teodósio II e a ascensão de Marciano ao trono marcaram uma mudança decisiva. Marciano e sua esposa Pulquéria eram favoráveis à restauração da ordem eclesial e ao reconhecimento da autoridade conciliar legítima. Em 451, foi convocado um concílio na cidade de Calcedônia, próxima a Constantinopla. Este se tornaria o maior concílio da antiguidade, reunindo cerca de 600 bispos. A Carta Dogmática de Leão I, um dos documentos centrais do Concílio de Calcedônia, foi a Carta Dogmática de Leão I, bispo de Roma, conhecida como o Tomo de Leão. Nessa carta, Leão aplicou com precisão o método histórico-gramatical à Escritura, afirmando que Cristo é um único sujeito pessoal que subsiste em duas naturezas completas e distintas. Leão enfatizou que cada natureza conserva suas propriedades próprias, mas ambas atuam em comunhão no único Cristo. A divindade realiza o que é próprio de Deus, e a humanidade realiza o que é próprio do homem. Essa formulação forneceu a base conceitual necessária para resolver a tensão entre Éfeso e as preocupações antioquenas. Os debates conciliares em Calcedônia. Durante o concílio,
Os atos do latrocínio de Éfeso foram lidos e rejeitados. Eutiques foi condenado e Dióscoro de Alexandria foi deposto por abuso de autoridade e violação dos procedimentos conciliares. Quando o tomo de Leão foi lido, os bispos responderam com a famosa aclamação: Pedro falou pela boca de Leão. Essa reação não indicava submissão automática a Roma, mas o reconhecimento de que a carta expressava fielmente a fé apostólica. A definição calcedonense. O ponto culminante do concílio foi a formulação da definição de fé de Calcedônia. Esse texto tornou-se o padrão normativo da cristologia ortodoxa. A definição afirma que Jesus Cristo é um só e o mesmo Filho, Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Cada um desses 4 advérbios foi cuidadosamente escolhido. Sem confusão e sem mudança, rejeitam o monofisismo. Sem divisão e sem separação, rejeitam o nestorianismo. Do ponto de vista histórico-gramatical, o termo natureza refere-se ao conjunto de propriedades essenciais, enquanto o termo pessoa ou hipóstase refere-se ao sujeito subsistente. Assim, as duas naturezas existem plenamente no único sujeito pessoal do Logos. A precisão terminológica e seu significado teológico, a genialidade da fórmula calcedonense, reside em sua sobriedade. O concílio não tentou explicar como ocorre a união, mas delimitou cuidadosamente o que deve e o que não deve ser afirmado. Essa abordagem negativa, ou apofática, preservou o mistério da encarnação sem abrir espaço para interpretações heréticas. Como observa Alois Grillmeier, Calcedônia não criou uma nova cristologia, mas sintetizou e harmonizou as melhores intuições das tradições alexandrina e antioquena. As decisões disciplinares e o cânon 28, além da definição dogmática, Calcedônia promulgou diversos cânones disciplinares. O mais controverso foi o cânon 28, que reafirmava a precedência de Constantinopla logo após Roma por ser a nova capital imperial. Esse cânon foi rejeitado por Leão I, que argumentou que a primazia romana se baseava na sucessão apostólica, não em fatores políticos. A controvérsia revela que, embora houvesse consenso cristológico, questões eclesiológicas permaneciam sensíveis. As reações ao concílio de Calcedônia. Embora Calcedônia tenha sido amplamente aceita no Ocidente e em grande parte do Oriente, ela encontrou resistência significativa em regiões como o Egito, a Síria e a Armênia. Essas comunidades, frequentemente chamadas de não-calcedonenses, temiam que a linguagem de duas naturezas comprometesse a unidade de Cristo. As divisões resultantes tiveram consequências duradouras, levando a cismas que persistem até hoje. O legado histórico e teológico de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia representa o ponto culminante da cristologia patrística. Ele estabeleceu uma linguagem normativa que permanece central para a teologia cristã até o presente. Como afirma Jaroslav Pelikan, Calcedônia definiu os limites dentro dos quais a reflexão cristológica poderia ocorrer, sem esgotar o mistério que busca expressar. Ao preservar simultaneamente a plena divindade e a plena humanidade de Cristo, unidas em uma única pessoa, Calcedônia assegurou que a fé cristã permanecesse fiel tanto ao testemunho das Escrituras quanto à experiência histórica da Igreja. Contudo, a recepção de Calcedônia levantaria novas questões, especialmente relacionadas à interpretação de decisões anteriores. Essas tensões conduzem diretamente ao próximo concílio ecumênico. O Concílio de Constantinopla, 2 ano 553. O problema da recepção de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia, em 451, havia estabelecido uma definição cristológica precisa e equilibrada. Contudo, a recepção dessa definição revelou-se profundamente complexa.
Em amplas regiões do Oriente cristão, especialmente no Egito, na Síria e na Mesopotâmia, Calcedônia foi recebida com desconfiança ou rejeição aberta. O problema central não era necessariamente a definição calcedonense em si, mas a percepção de que ela representava uma traição ao legado de Cirilo de Alexandria. Muitos cristãos temiam que a linguagem de duas naturezas reintroduzisse, ainda que de forma sutil, uma divisão do Cristo, semelhante àquela associada a Nestório. Essa resistência deu origem a comunidades não calcedonenses, frequentemente rotuladas de forma imprecisa como monofisitas, embora muitas delas rejeitassem explicitamente os excessos de Eutiques, o esforço imperial pela unidade. No século VI, o imperador Justiniano I assumiu como uma de suas principais missões a restauração da unidade religiosa do império. Para Justiniano, a unidade da fé era inseparável da unidade política. Justiniano não rejeitava a Calcedônia, mas acreditava que sua recepção poderia ser facilitada por meio da condenação explícita de certos escritos e teólogos associados ao nestorianismo. Assim surgiu a controvérsia conhecida como a dos 3 capítulos. Os 3 capítulos, definição do problema. Os chamados 3 capítulos referiam-se a 3 conjuntos de escritos ou pessoas. Primeiro, os escritos de Teodoro de Mopsuestia, teólogo da tradição antioquena, frequentemente associado a uma cristologia divisiva. Segundo certos escritos de Teodoreto de Ciro, nos quais ele criticava Cirilo de Alexandria. Terceiro, uma carta de Ibas de Edessa que parecia apoiar posições nestorianas. Esses textos haviam sido tolerados ou até reabilitados após Calcedônia, o que gerou escândalo entre os não-calcedonenses. Para eles, a aceitação desses escritos sugeria que Calcedônia era, em última análise, nestoriana. A tensão entre autoridade conciliar e interpretação histórica. Do ponto de vista histórico-gramatical, o problema era delicado. Calcedônia havia afirmado claramente a unidade pessoal de Cristo. Contudo, ao não condenar explicitamente certos autores do passado, deixou espaço para leituras divergentes. Justiniano acreditava que a condenação dos 3 capítulos demonstraria que Calcedônia não protegia o nestorianismo e, assim, facilitaria a reconciliação com os grupos dissidentes. No Ocidente, porém, especialmente em Roma, essa estratégia foi vista com profunda suspeita. Muitos temiam que condenar autores associados a Calcedônia fosse, na prática, minar a autoridade do próprio concílio. A posição do bispo de Roma. O Papa Vigílio inicialmente resistiu à condenação dos 3 capítulos. Ele temia que tal medida comprometesse a estabilidade doutrinária e criasse um precedente perigoso, no qual decisões conciliares anteriores poderiam ser reinterpretadas sob pressão imperial. A tensão entre Justiniano e Vigílio culminou em episódios dramáticos, incluindo a permanência forçada do Papa em Constantinopla por vários anos. A convocação do Concílio de Constantinopla II, em 553, Justiniano convocou um concílio em Constantinopla para resolver definitivamente a controvérsia. O concílio contou majoritariamente com bispos orientais, e sua relação com o papado foi marcada por tensão desde o início. Vigílio recusou-se inicialmente a participar, o que levantou questões sobre a legitimidade do concílio. Ainda assim, as sessões prosseguiram. As decisões conciliares. O Concílio de Constantinopla II condenou formalmente os 3 capítulos. Essa condenação foi cuidadosamente formulada para afirmar que os escritos em questão continham erros cristológicos incompatíveis com a fé ortodoxa. Do ponto de vista histórico-gramatical, o concílio enfatizou que a condenação não implicava a rejeição de Calcedônia. Pelo contrário, afirmava que Calcedônia devia ser interpretada à luz da tradição ciriliana.
O concílio declarou explicitamente que há um único Cristo, um único sujeito pessoal, e que todas as ações atribuídas a Cristo pertencem a esse único sujeito. A linguagem teológica de Constantinopla II, um aspecto notável do concílio, foi sua insistência na linguagem de Cirilo, particularmente na fórmula de uma única natureza encarnada do Verbo, entendida corretamente como uma afirmação da unidade pessoal, não como negação da distinção das naturezas. O concílio procurou esclarecer que essa fórmula, quando interpretada historicamente, é compatível com Calcedônia, desde que se reconheça que a distinção das naturezas permanece após a encarnação. A recepção no Ocidente. A recepção de Constantinopla II no Ocidente foi lenta e difícil. O Papa Vigílio acabou por aceitar as decisões do concílio, mas muitas igrejas ocidentais, especialmente no norte da Itália, resistiram por décadas. Essa resistência revela a profundidade da tensão entre a preocupação oriental com a linguagem cristológica e a preocupação ocidental com a estabilidade institucional. O legado teológico do Concílio de Constantinopla II. O Concílio de Constantinopla II não introduziu novas definições dogmáticas no mesmo sentido que Nicéia ou Calcedônia. Seu objetivo principal foi interpretativo, assegurar uma leitura correta de Calcedônia à luz da tradição patrística. Como observa John Meyendorff, Constantinopla II representa um esforço de hermenêutica conciliar, buscando harmonizar decisões anteriores sem comprometer sua autoridade. O concílio também estabeleceu um precedente importante. A Igreja reconheceu que a recepção de um concílio é um processo histórico, que pode exigir esclarecimentos adicionais. Contudo, a cristologia ainda enfrentaria um último desafio conceitual significativo relacionado à vontade de Cristo. Esse desafio levaria ao próximo concílio ecumênico. O Concílio de Constantinopla, terceiro anos 680 a 681. O novo problema cristológico após Calcedônia. Após o Concílio de Calcedônia, a Igreja havia definido com precisão que Cristo é um único sujeito pessoal subsistindo em duas naturezas completas, divina e humana. Contudo, como ocorrera repetidamente na história conciliar, a aceitação dessa definição revelou novas questões que exigiam esclarecimento adicional. No século VII, a controvérsia cristológica concentrou-se em um aspecto específico da humanidade de Cristo, a vontade. A pergunta central já não era quantas naturezas há em Cristo, mas quantas vontades e quantas operações lhe pertencem. Essa questão, embora pareça técnica, tinha implicações profundas para a doutrina da encarnação e da salvação. Se Cristo não possui uma vontade humana real, sua obediência ao Pai e sua experiência plena da condição humana tornam-se apenas aparentes. A origem do monotelismo. A controvérsia conhecida como monotelismo surgiu em um contexto político e pastoral específico. O Império Bizantino enfrentava ameaças externas severas, especialmente a expansão islâmica, e internas, com a persistente divisão entre calcedonenses e não calcedonenses. Na tentativa de promover a unidade, alguns teólogos e líderes imperiais propuseram uma fórmula de compromisso. Aceitava-se a definição de duas naturezas em Cristo, conforme Calcedônia, mas afirmava-se que havia apenas uma vontade ou uma única operação em Cristo. Essa posição parecia, à primeira vista, uma solução conciliadora. Contudo, do ponto de vista histórico-gramatical, ela levantava sérios problemas. A distinção entre vontade e natureza. Segundo a tradição patrística, especialmente desenvolvida após Calcedônia, a vontade é uma propriedade da natureza, não da pessoa. Se Cristo possui duas naturezas completas, segue-se logicamente que ele possui duas vontades correspondentes. Negar a vontade humana de Cristo implicaria negar um elemento essencial da humanidade.
Isso comprometeria a doutrina da salvação, pois aquilo que não é assumido não é redimido. Essa máxima, atribuída a Gregório de Nazianzo, tornou-se um princípio interpretativo fundamental na controvérsia. Sérgio de Constantinopla e a política imperial. O patriarca Sérgio de Constantinopla desempenhou papel central na formulação do monotelismo. Em cooperação com o imperador Heráclio, Sérgio promoveu documentos como a Éctesis, que afirmava explicitamente uma única vontade em Cristo. Inicialmente, essa posição recebeu apoio significativo, inclusive de bispos de Roma, que interpretaram a fórmula de maneira ambígua ou cautelosa. Essa ambiguidade teria consequências sérias mais tarde. A resistência teológica e Máximo, o confessor, a oposição mais consistente ao monotelismo, veio de Máximo, o confessor. Máximo não era bispo, mas um monge e teólogo profundamente erudito, cuja contribuição seria decisiva. Aplicando rigorosamente o método histórico-gramatical à escritura e à tradição patrística, Máximo argumentou que a vontade humana de Cristo é essencial para a realidade da encarnação. Nos evangelhos, Cristo manifesta uma vontade humana distinta, ainda que perfeitamente harmonizada com a vontade divina. A oração no Getsêmani, onde Cristo expressa o desejo humano de evitar o sofrimento, mas submete-se livremente à vontade do Pai, tornou-se um texto central na controvérsia. Máximo insistia que a unidade de Cristo não elimina a distinção das vontades, mas a ordena. A vontade humana de Cristo nunca se opõe à vontade divina, mas coopera livremente com ela. A perseguição aos defensores do ditelismo. A resistência ao monotelismo teve um alto custo. Máximo foi julgado, mutilado e exilado por sua oposição à política imperial. Outros bispos e teólogos sofreram um destino semelhante. Esses episódios revelam a persistente tensão entre autoridade teológica e autoridade política na história da Igreja. Ainda assim, a posição de Máximo continuou a ganhar força, especialmente no Ocidente. A mudança política e a convocação do concílio, com a morte de Heráclio e a mudança no cenário político, tornou-se possível convocar um novo concílio ecumênico para resolver definitivamente a controvérsia. Em 680, o imperador Constantino IV convocou o Concílio de Constantinopla III. Diferentemente de concílios anteriores, este contou com participação significativa do Ocidente, incluindo representantes do bispo de Roma. Os debates conciliares. O concílio examinou cuidadosamente documentos anteriores, incluindo a Éctesis e o Typus, ambos associados ao monotelismo, e os rejeitou formalmente. Aplicando o método histórico-gramatical, os bispos analisaram textos bíblicos e patrísticos para demonstrar que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, correspondentes às suas duas naturezas. A distinção entre vontade natural e vontade gnômica foi crucial. O concílio afirmou que Cristo possui uma vontade humana natural, mas não uma vontade gnômica deliberativa marcada por ignorância ou hesitação moral. A definição dogmática de Constantinopla, Tes. O concílio definiu que, em Cristo, há duas vontades naturais e duas operações naturais, sem divisão, sem mudança, sem separação e sem confusão. Essa definição não introduziu uma nova cristologia, mas aprofundou logicamente a cristologia calcedonense. Afirmar duas vontades era uma consequência necessária da afirmação de duas naturezas completas. As condenações e o caso do Papa Honório. O concílio condenou formalmente os principais defensores do monotelismo, incluindo Sérgio de Constantinopla. De maneira notável, também condenou o Papa Honório I, não por ensinar heresia de forma positiva, mas por negligência e ambiguidade doutrinária. Esse episódio foi amplamente discutido na história posterior da Igreja, especialmente em debates sobre autoridade e infalibilidade.
Do ponto de vista histórico, ele demonstra que o concílio avaliou textos concretos em seu contexto original, sem recorrer a categorias posteriores. O legado teológico de Constantinopla III, o Concílio de Constantinopla III completou a cristologia patrística ao afirmar a plena humanidade de Cristo em todos os seus aspectos essenciais, incluindo a vontade. Como observa Jaroslav Pelikan, esse concílio garantiu que a obediência de Cristo não fosse apenas um gesto simbólico, mas uma realidade humana plena e redentora. Com isso, a Igreja encerrou o ciclo das grandes controvérsias cristológicas iniciadas em Niceia. Restava ainda, porém, uma última controvérsia de grande impacto, relacionada não diretamente à natureza de Cristo, mas à legitimidade da veneração de imagens sagradas. Essa controvérsia conduziria ao último dos 7 primeiros concílios ecumênicos, o Concílio de Niceia, segundo ano, 787. A mudança do eixo das controvérsias após Constantinopla. Terceiro. Com o Concílio de Constantinopla, terceiro, em 681, a Igreja havia concluído o longo ciclo das controvérsias cristológicas iniciadas em Niceia. A identidade de Cristo, quanto à sua pessoa, naturezas, vontades e operações, havia sido definida com precisão notável. No entanto, o século VIII apresentaria um novo tipo de crise. A controvérsia que levaria ao Concílio de Niceia II não dizia respeito diretamente à essência de Deus ou à constituição ontológica de Cristo, mas à forma legítima de expressar a fé cristã por meio de imagens. Essa controvérsia, conhecida como iconoclasmo, teve consequências profundas afetando a liturgia, a espiritualidade, a arte, a política imperial e a própria compreensão da encarnação. O surgimento do iconoclasmo. O iconoclasmo emergiu no contexto do Império Bizantino no início do século VIII. Diversos fatores contribuíram para seu surgimento, incluindo preocupações teológicas, influências culturais e motivações políticas. Teologicamente, os iconoclastas afirmavam que a veneração de imagens violava o mandamento bíblico que proíbe a fabricação de imagens para culto. Aplicando uma leitura literalista de textos veterotestamentários, argumentavam que qualquer representação visual do divino conduzia inevitavelmente à idolatria. Culturalmente, o Império Bizantino vivia sob forte pressão externa, especialmente da expansão islâmica, cuja rigorosa aniconia contrastava com o uso cristão de imagens. Alguns líderes interpretaram as derrotas militares como juízo divino contra práticas consideradas idólatras. Leão III e a política iconoclasta. O imperador Leão III desempenhou papel central na institucionalização do iconoclasmo. Por volta de 730, ele emitiu decretos proibindo o uso e a veneração de imagens religiosas. Essas medidas não foram apenas teológicas, mas também políticas. Ao enfraquecer o poder dos mosteiros, grandes centros de produção e veneração de ícones, o imperador consolidava o controle estatal sobre a Igreja. A resistência a essas medidas foi imediata e intensa, especialmente entre monges e fiéis do Oriente, bem como no Ocidente, onde o bispo de Roma rejeitou firmemente a política iconoclasta. O Concílio de Hieria e sua rejeição posterior. Em 754, sob o imperador Constantino V, foi realizado um concílio em Hieria, que condenou formalmente a veneração de ícones. Esse concílio afirmava que qualquer representação visual de Cristo confundia ou separava suas naturezas, recaindo assim em heresia cristológica. Do ponto de vista histórico-gramatical, o problema dessa argumentação era sua incapacidade de distinguir entre representação e adoração. Além disso, o Concílio de Hieria carecia de legitimidade ecumênica, pois não contou com a participação dos patriarcas orientais nem com a aprovação do bispo de Roma.
Por essas razões, Hieria seria posteriormente rejeitado como concílio ilegítimo. A teologia da imagem e João Damasceno. A resposta teológica mais robusta ao iconoclasmo veio de João Damasceno, monge e teólogo que vivia fora do território bizantino, sob domínio islâmico, o que lhe permitiu escrever com relativa liberdade. Aplicando rigorosamente o método histórico-gramatical, João Damasceno argumentou que a proibição veterotestamentária de imagens estava ligada à invisibilidade de Deus antes da encarnação. Com a encarnação do Logos, Deus tornou-se visível em Cristo. Portanto, representar Cristo não é negar sua divindade, mas confessar a realidade da encarnação. João distinguiu cuidadosamente entre latria, a adoração devida somente a Deus, e prosquinesis, a veneração relativa prestada às imagens. A honra prestada à imagem passa para o protótipo, isto é, para aquele que é representado. A restauração das imagens e a convocação do concílio. Após décadas de conflito, a situação política mudou com a ascensão da imperatriz Irene, que favorecia a restauração do uso de ícones. Em 787, foi convocado um concílio ecumênico na cidade de Nicéia, o mesmo local do primeiro concílio, simbolizando a continuidade da fé. O concílio contou com a participação de bispos orientais e representantes do bispo de Roma, garantindo sua legitimidade ecumênica. Os debates conciliares em Nicéia II. Os debates concentraram-se na interpretação correta da Escritura, da tradição patrística e da prática litúrgica da Igreja. Aplicando o método histórico-gramatical, os bispos analisaram textos bíblicos frequentemente citados pelos iconoclastas e demonstraram que a proibição de imagens não era absoluta, mas contextual. Exemplos veterotestamentários, como os querubins do templo, mostravam que o próprio Deus havia ordenado representações visuais em contextos específicos. A definição dogmática de Nicéia II. O Concílio de Nicéia II definiu que a veneração de ícones é legítima e ortodoxa, desde que seja claramente distinta da adoração devida somente a Deus. O concílio afirmou que as imagens de Cristo, da Virgem Maria e dos santos podem ser veneradas, pois a honra prestada à imagem remete à pessoa representada. Do ponto de vista histórico-gramatical, essa definição está profundamente enraizada na cristologia calcedonense. Se Cristo possui uma natureza humana verdadeira e visível, então sua representação visual é possível e teologicamente legítima. A rejeição definitiva do iconoclasmo, Nicéia II, condenou formalmente o iconoclasmo e rejeitou o concílio de Hieria como ilegítimo. Com isso, restaurou-se o uso de ícones na liturgia e na devoção cristã. Essa decisão não foi meramente estética, mas profundamente teológica. Ao defender as imagens, a Igreja defendia a realidade da encarnação contra qualquer forma velada de docetismo. A recepção de Nicéia II, no Oriente e no Ocidente. A recepção de Nicéia II foi amplamente positiva no Oriente, embora o iconoclasmo ressurgisse brevemente no século IX, sendo finalmente derrotado na chamada Festa da Ortodoxia. No Ocidente, o concílio foi aceito, embora certas interpretações latinas iniciais tenham demonstrado reservas, em parte devido a traduções imprecisas dos textos gregos. Com o tempo, porém, Nicéia II foi reconhecido como o sétimo e último dos concílios ecumênicos da Antiguidade. O significado teológico de Nicéia II, o Concílio de Nicéia II, encerra o ciclo conciliar iniciado em 325 de maneira profundamente coerente. Se Nicéia afirmou quem é Cristo, Nicéia II afirmou como essa verdade pode ser legitimamente expressa na vida da Igreja. Como observa Jaroslav Pelikan, Nicéia II representa a vitória definitiva da teologia da encarnação sobre todas as formas de espiritualização excessiva da fé cristã. O legado duradouro dos 7 concílios ecumênicos.
Os 7 primeiros concílios ecumênicos não foram eventos isolados, mas etapas sucessivas de um mesmo processo histórico-teológico. Cada concílio respondeu a uma crise real, utilizando a linguagem e os conceitos disponíveis em seu tempo, sempre com o objetivo de preservar a fidelidade ao testemunho apostólico. Juntos, eles formam o arcabouço doutrinário fundamental do cristianismo histórico. Trindade, encarnação, salvação e culto foram definidos com precisão suficiente para garantir unidade, sem eliminar o mistério que a fé busca confessar. Encerrando esse ciclo em Nicéia II, a Igreja afirmou que a fé cristã não é uma abstração intelectual, mas uma realidade encarnada, histórica, visível e confessável no tempo. Ao longo desta jornada pelos 7 primeiros concílios ecumênicos, percorremos mais de 4 séculos de debates, conflitos, perseguições, conciliações e definições que moldaram de forma definitiva a fé cristã histórica. Esses concílios não nasceram em salas silenciosas de teólogos isolados da realidade, mas em meio a crises profundas. Crises políticas, culturais, linguísticas e espirituais. Cada definição dogmática foi forjada sob pressão, sofrimento e responsabilidade histórica. Nicéia afirmou quem Cristo é. Constantinopla esclareceu a Trindade. Éfeso protegeu a unidade da pessoa de Cristo. Calcedônia preservou a integridade da encarnação. Constantinopla II ensinou a interpretar a tradição com rigor. Constantinopla III defendeu a plena humanidade redentora de Cristo. Nicéia II confirmou que a fé cristã é histórica, visível e encarnada. O que está em jogo nesses concílios não é apenas teologia abstrata. Está em jogo a própria possibilidade de falar coerentemente sobre Deus, sobre a salvação e sobre a relação entre o eterno e o tempo. Compreender esses concílios é compreender as raízes intelectuais, espirituais e culturais do cristianismo que atravessou séculos, impérios, perseguições e transformações profundas. Ao encerrar esta série, não encerramos um assunto, mas abrimos uma porta. A porta para uma fé que pensa, uma tradição que dialoga com a história e uma igreja que, mesmo em meio a crises, buscou permanecer fiel ao testemunho apostólico. Agora, eu quero ouvir você. Sua participação é fundamental para manter esse conteúdo vivo aqui no Curiosidades Sem Fim 77. Depois de conhecer a história dos 7 concílios, qual deles você considera mais decisivo para a formação do cristianismo como o conhecemos hoje? Escreva o nome do concílio e explique o porquê da sua escolha. Antes de assistir a este conteúdo, você já tinha noção do impacto real que essas decisões tiveram e ainda têm na fé cristã atual? Conte nos comentários o que mais te surpreendeu ao longo desse estudo. Na sua opinião, qual dessas controvérsias teológicas ainda influencia o cristianismo nos dias de hoje? Sua resposta pode ajudar outras pessoas a refletirem e aprofundarem esse debate aqui no canal. Deixe seu comentário, leia a opinião de outros inscritos e participe da conversa. O Curiosidade Sem Fim 77 cresce com a sua voz.